Epa, Felipe Pedras, meu amigo, meu Deus do céu, Felipão! Meu Deus, ai, eu tô me sentindo estranho aqui hoje. Por quê? Porque eu tenho ajuda hoje. Um abraço pro meu amigo Lênio. Mão de obra gratuita! A melhor coisa que tem é isso. Um abraço, em breve vai ser paga, mas por enquanto é gratuita. R$2,50, é uma oferta. R$2,50 uma coxinha. E o pirulito zorro que eu prometi que eu vou achar. Por mês! Isso por mês! É isso, meu irmão. Aí dá teu calote no BRT, dá teu jeito pra vir trabalhar, beleza, Lênio? Brincadeira, é lógico, Filipão. Hoje o programa promete, Promete, Filipão. meu irmão. Meu Deus do céu, Filipão. A gente sempre faz esse suspense, mas que é na isso? thumbnail já tá o nome dele. Então vamos apresentar. O pessoal logo. já sabe. Vamos apresentar. Mas eu logo. gosto de falar, sabe por quê? Que é importante a gente falar quem é. É, né? Tem história de construção da música evangélica. É Tem isso, que falar, irmão. O cenário gospel, o cenário da música cristã no Brasil passa por esse cara. Meu Deus do céu. Passa por esse cara. Tem muita história então, Tem hein? muita história. Tem muita história. E essa história vai ser contada aqui. É Com isso a aí. gente, Filipão, ele, meu amigo e meu irmão, Maurício Soares. Olha aí, Maurício. Obrigado Seja pela bem-vindo, presença. meu irmão. Que Não, pela isso? apresentação eu tava esperando outra pessoa. Tem uma quarta cadeira aqui, eu falei, não, deve estar vindo alguém aí. Cara, que isso. Você mesmo. Que bom, muito bom. Um prazer estar aqui com vocês e tô aí à disposição. Vambora. É isso. Ó, estamos tentando. Exatamente. A agenda é muito pesada, né? Agenda muito pesada, muitos compromissos, cachês altíssimos. Isso, Vocês exatamente. vocês tiveram que fazer um financiamento que eu sou. pra pagar Nosso e cachê tal. também teve que ser altão. né? Teve que ser Galera, ó, bem alto. O Miló paga pra todos os convidados virem aqui. Só não paga o ajudante. Eu acho. É assim. Não é mole não. Olha só, antes a gente precisa fazer o nosso jabá aqui, Isso. que é o pedido de inscrição. Se inscreve aí no nosso canal, beleza? Isso aí. A gente sempre fala o quão importante é você caminhar junto com a gente. Então, quando você curte, quando você dá o seu joinha, quando você se inscreve no canal, o YouTube entende a relevância desse Isso conteúdo aí. e mostra pra mais gente. Então, vamos caminhar junto, né, Felipe? Faz isso. Por favor aí. Se você acha que esse conteúdo é de valor, compartilha aí no seu WhatsApp, né, no Instagram. Botãozinho de transbordo aí que o Evandro adora, ó, quando Vai eu falo ficar falando botãozinho de isso? transbordo. Quando a gente fizer 300 Botãozinho de episódios... compartilhamento. Botãozinho de compartilhamento. Você vai lá, compartilha no seu WhatsApp, Instagram, Facebook. E em breve a gente vai estar em rede, hein? Ao vivo, hein? É verdade. Agora a gente vai estar em todas as plataformas. É Até no verdade. TikTok a gente já fez ao vivo. Respeito, meu irmão. Irmão. Estamos chegando. Respeito. Maurício, tu curte esse formato, podcast? Gosto demais. Eu tenho um podcast que, na verdade, é um monólogo, né? Ele não é um podcast, é um monólogo e tal. Mas eu adoro. Eu acho que toda forma de comunicação, ela é muito válida, né? Já vi aqui pelo estilo de vocês, que vocês têm muita presença e tal. Eu acho isso uma forma de comunicar muito, muito interessante. O podcast hoje virou uma febre, né? E aí tudo que vira febre, assim como as iogurterias e aquelas coisas todas, né? E paleta mexicana e tal, você só tem que ter um cuidado, porque na quantidade muito grande de opções também tem muita coisa ruim. É verdade. Né? Então, não é a ideia em si, é o que você vai apresentar, né? O que vai te fazer de diferente. Hoje a gente tem uma grande dificuldade, porque há uma quantidade absurda de entretenimento. Sim, é verdade. Né? Inclusive, no próprio no meio gospel, eu falo muito com os cantores, que hoje a Aline Barros não concorre mais com o Fernandinho. Antigamente você ia na livraria CPAD, lá na Penha, e você ficava na dúvida, vou comprar um CD da Cassiane ou vou comprar um CD da Damares? Mas estava ali, uma concorrendo com a outra. Hoje você pega uma plataforma que tem 80 milhões de músicas, a Aline Barros está concorrendo com Rihanna, isso aí. Com Coldplay, verdade. e com o Hillsong lá na Austrália, e por aí vai. Então, hoje, para você de fato ser relevante no que você faz, especialmente na área de entretenimento, você tem que ter qualidade. Né? Não é simplesmente ligar uma câmera e eu vou virar um blogueiro absurdo com milhões e milhões de seguidores. Não. Como é a seleção natural de Darwin. Os melhores vão sempre sobreviver, os melhores vão sempre permanecer e os melhores vão ter, de fato, relevância, né? E tem uma lei que diz, passou de 50 episódios,
Já sobreviveu. Ou essa seja, lei tá na Bíblia do Evandro, né? Passou de 50 episódios, já sobreviveu, Exatamente, já é relevante. Já é relevante. Já gravou com o Maurício Soares, Já é relevante. Aí é o sucesso máximo. Aí chegamos no topo. Eu amo esse... Eu conheci você lá na HIT, onde eu trabalhei. Eu fiquei 8 anos lá. Eu apresentava um programa de esporte que nem era engessadão, mas ainda assim era TV. Mas eu também, além do esporte, fazia jornal, que aí era engessadão. Sim. Aquele formato, jornalzão de sempre. Sim. Aqui, eu amo, Maurício. Eu amo porque eu tenho uma liberdade. Primeiro porque é nosso. Então a gente... Você não consegue se demitir, né? Exato. E a gente estipulou o teto onde a gente quer ir. E por vezes a gente até extrapolou esse teto. E a gente quer continuar extrapolando esse teto. Mas essa liberdade de eu poder usar gíria, de poder ser eu mesmo, sabe? De poder começar escandaloso, isso é maravilhoso. De fato, você se comunicar. O grande problema, talvez, da igreja ou do ambiente cristão é você achar que hoje você conversa somente com quem está ali dentro das quatro paredes. E não é mais isso. Na verdade, não é mais isso. Hoje o acesso ao conteúdo, o acesso à informação, primeiro, ele tomou proporção global. Aproveitando aqui, por exemplo, eu tenho a minha mentoria, né, que é um projeto que eu estou assim, amando fazer. Na primeira turma, eu tive uma aluna do Japão. Olha aí. Na segunda turma, eu tive 6 alunos dos Estados Unidos, 2 de Portugal e 1 da Holanda. Nessa última turma agora, que eu tô nesse momento, eu tenho 7 dos Estados Unidos, 1 da Suíça, 1 da Itália. Então, de fato, tudo se torna global. É isso. Né? Então, você precisa entender essas novas demandas, né? Talvez por não entender esse novo ambiente, algumas áreas do que a gente chama de segmento evangélico ainda está tendo um pouco de dificuldade. Entendi. É verdade. Vamos conhecer um pouquinho a sua história? Bora. Você foi músico, trabalhou com música? Como é que foi seu envolvimento com todo música? Juiz de futebol dizem que é um jogador frustrado, né? É verdade. Eu não fui isso. Na verdade, eu me batizei na Igreja Batista de Niterói, pelo pastor. Garoto? 14 anos. Novão. Eu tenho uma história muito louca, assim. Eu, com 12 anos, eu fui pra igreja sem nenhum pai me levando, ninguém me levando, filho de pais separados. E eu fui pra igreja porque eu achei que, era um lugar legal, assim, de ficar. Tinha uma quadra de esportes e tinha moças bonitas também. Foi o mesmo motivo que o Evandro foi também. Foram 2 atrativos interessantes. Aí. E assim, cara, é um ambiente legal. E aos 14 anos eu cheguei, me lembro até hoje, cheguei para um pastor e falei assim, o que é ser crente? E o pastor falou, ser crente é isso, é isso. Eu falei, eu quero, é isso que eu quero. Parecia que eu estava assinando um plano de saúde, um financiamento, alguma coisa. 14 anos? Com 14 é muito racional, muito racional. Eu entendi o seguinte, cara, se eu for por esse caminho, vai dar ruim. Se eu for por esse, vai dar ruim. Se eu for nesse, acho que eu fico legal. Isso aonde era? Niterói. Primeira Igreja Batista. Eu sou de Niterói, morei em São Paulo alguns anos e tal, mas eu sou niteroense, convicto. Como todo mundo, inclusive. Quem é de Niterói ama, né? Niterói, Ilha do Governador e Tijuca. Meia também. Não, Niterói, gente. Não compara com essas coisas, não. Poxa, Niterói é Niterói, né? Então, voltando à história, eu com os 14 anos eu me batizei. E aí, na Igreja Batista, especialmente na que eu frequentava, cara, eram 850 corais, 480 grupos e tal. E aí eu participei de grupos, participei de corais, tive um grupo até famoso na época, que fazia parte aí das convenções da Igreja Batista, da Juventude Batista e tal. Então esse foi o meu envolvimento com a música. Mas eu fui fazer faculdade de publicidade. Foi uma época onde houve um boom aí de publicidade. Todo mundo queria ser Washington Oliveto, todo mundo queria ser Nizanguanais. E eu fui ali... E eu sempre tive muita facilidade de escrita, eu sempre tive muita facilidade... Por exemplo, no meu primeiro e segundo grau, todos os concursos de redação no colégio, eu sempre ganhava, a ponto da professora de português falar assim, o Maurício é o concurso, não precisa participar.
Era outra época, né? Sim, então, sim. tipo assim, não, você não pode você não pode participar porque você é bom demais. Não, ao contrário, hoje você tem que estimular, né? Você é competitivo? É. Você é competitivo? Eu sou, eu considero bastante competitivo. Quando a professora fala isso, né? Fala, fica grande. E você sabe que eu tinha 2 caminhos. Ou eu ia para a área do jornalismo e da publicidade, ou eu ia para a área esportiva. Eu cheguei a jogar na seleção do Rio de Janeiro de handebol, eu fui campeão brasileiro e tal. Então, assim, eu tive muita relação e eu tenho muita facilidade. Se você inventar aqui um esporte que a bolinha vai bater nessa mesa aqui, eu vou, opa, peraí, como é que é? E eu vou jogar. Eu tenho facilidade para o esporte. Mas na época eu olhava os meus professores da área de educação física, os caras dando aula em 6 escolas. E com uma caravan toda velha, caindo aos pedaços, eu falei assim, acho que não é bem por aí, acho que eu não vou para a área da educação física. E aí eu entrei na comunicação e ali eu achei, eu vou trabalhar com mídia, vou trabalhar com alguma coisa nessa área de marketing. Nunca me imaginei trabalhando com música. Até que, cara, um dos primeiros trabalhos que eu tive foi exatamente no segmento religioso. Eu comecei a trabalhar com o reverendo Caio Fábio, no auge, assim, na TV Vinde. que ele teve? Cara, na TV, na TV. editora. Quem que teve aqui? Foi o Leonel, Paulo Leonel. Paulo Leonel lá foi também. um pouco meu contemporâneo. Ele era mais novinho. A irmã dele, uma grande jornalista, Daniele, né? Mas eu ainda era precursor ainda dele. Mas eu com, tipo, 23 anos, eu já era o diretor de comunicação da Vinde, assim, sabe? Da editora. E, pô, de um cara gigante na época no segmento. Verdade. Então eu tive oportunidade. Década de 90? 90. 90 eu casei, se eu não me engano, eu casei, acho que foi em 95. Então década de 90, E ali eu tive a oportunidade de trabalhar na área de comunicação dentro do segmento cristão. Então eu conto que eu tenho hoje mais de 30 anos de mercado cristão, não necessariamente de música, mas de mercado cristão, que era uma outra realidade, não éramos 30% da população brasileira, éramos 10% da população brasileira, era uma realidade completamente diferente. E aí ali trabalhei com eventos, trabalhei com livros, ganhei alguns prêmios na área de marketing literário, editorial, de criação de capas e tal. E até que, num determinado momento, eu tive um convite para trabalhar justamente na área de livros da MK. E em pouco tempo, eu percebi aqui não é o core business dessa empresa, não tem nada a ver eles trabalharem com livro, o negócio deles é música. E aí eu fiz lá uma proposta para eu migrar para a área de música e eu fui ser o gerente de marketing da MK. E de lá para cá, eu praticamente nunca mais eu parei de trabalhar com música. Então a minha relação com a música, ela não foi planejada, não sou um músico frustrado, adoro música, tenho um bom ouvido, mas a minha visão sempre foi uma visão de marketing. Eu sempre fui um profissional de marketing. E marketing, inclusive os meus 2 filhos mais velhos, um já está formado pela ESPM e o outro tá cursando. Eu sempre falei para eles, olha, marketing é tudo. De carrocinha de cachorro-quente a veículo de comunicação, a governo, tudo é marketing, né? E hoje mais ainda. Então, a minha relação com a música, ela foi sendo de forma muito natural, né? E eu comecei como gerente de marketing, depois diretor de marketing e comercial, depois comecei a ser uma espécie de um vice-presidente, assumindo também a área artística, até que na última passagem minha eu fui um gestor do projeto como um todo e com muito foco no AR, né, que é o artístico e repertório. Então é o cara que está muito ligado ao projeto musical. E é isso, assim. Então a minha relação com a música ela foi muito natural, mas ao mesmo tempo ela foi muito... Quando eu olho para trás, eu vejo assim, como Deus foi cuidadoso comigo, me dando várias experiências. Porque cada gravadora por onde eu passei, eu tive uma experiência profissional muito clara. Então eu tive lá o despertar para a música, os primeiros planos de marketing que a gente começou a desenvolver, quando não se falava em plano de marketing. Eu viajei o Brasil inteiro, eu sempre fui de muito relacionamento, então eu conheci os caras de rádio do Brasil inteiro, os lojistas do Brasil inteiro. Depois teve o tempo da reengenharia, de pegar a empresa completamente quebrada e você falar, uau, como é que a gente vai começar? Vamos começar pelo começo e vamos embora, vamos trabalhar.
e colocar essa gravadora lá no topo. Que a gravadora na época tinha, cara, uns 10 artistas que eram os últimos remanescentes, pareciam os últimos moicanos, né? Os últimos sobreviventes. Mas dos 10, 8 eram capengas, assim, eram difíceis artistas assim e tal. Então você tinha um ou dois ali e tal pra falar, uau, vamos por aqui. Então tivemos esse trabalho de uma experiência de reengenharia. Depois a gente teve uma experiência da Terceira Guerra Mundial numa outra empresa, e você ter que começar do zero, um novo projeto. Depois você pegar uma empresa que estava tudo certinho, mas não machucava ninguém, não fazia nada, nada acontecia, não tinha arrepio, e aí você transforma esse brand, você faz uma mudança de brand, você torna aquela empresa que ninguém dava atenção, você torna uma empresa, uau, eu sonho em estar nessa gravadora. E depois do último processo é você começar do zero, numa gravadora com uma cultura completamente diferente do teu ambiente, você se adaptar a um mundo corporativo. Essa é uma dúvida que eu tenho. Eu não sei exatamente quais gravadoras você falou nesse teu discurso, mas beleza. Não, eu tô falando de MK, tô falando de Line Music, Line Records, eu tô falando de Graça Music, né? Eu tô falando de Toque no Altar, eu tô falando de Eclésia e de Bom Pastor e de Sony. Tá, aí você veio de várias empresas que ou tem uma igreja por trás, sim, ou tem um grupo ali, um grupo político, um grupo empresarial, exato, mas muito mais vinculado à igreja, exato, sem dúvida. Só que aí você vai pra Sony, que não tem igreja, nem líderes religiosos. Pelo contrário. Qual a diferença, sabe? A diferença é total, é uma mudança completa de cultura. Pra melhor? Diferente. Saquei. Nem melhor, nem pior. Saquei. Diferente. Mais mercadológica, talvez. Eu acho o seguinte, o que a minha esposa diz é o seguinte, todos os processos que eu passei ao longo da minha trajetória profissional, que foram vários ciclos, todos eles, de alguma forma, serviram como uma universidade para mim. Legal. Para que eu pudesse enfrentar o maior desafio, que foi colocar um Boeing a partir do zero voando. Então, a gente, em 12 anos, pega uma gravadora que não existia nada, absolutamente nada, pelo contrário, existia uma cultura refratária, e a gente consegue transformar essa empresa em pouco tempo em líder de market share na América Latina. Então, assim, não é pouca coisa. E você consegue, por exemplo, eu tinha 5 anos para alcançar o break-even, ou seja, 5 anos para que começasse a dar lucro. Já no segundo ano a gente deu lucro. Então, dos 12 anos da minha participação, 11 foram de lucro. O último ano, inclusive, o maior lucro histórico da companhia no setor. E talvez, seguramente, o maior lucro histórico do mercado gospel em todos os tempos. Assim. Então, assim, os resultados foram incríveis. Mas cada lugar, uma cultura muito diferente. O último, em especial, foi uma mudança total, assim, sabe? De você estar num ambiente em que as pessoas olhavam para você e não sabiam o que você significava, o que era você e tal. Eu me lembro que me deram literalmente uma mesa, um computador, um telefone e fecharam a porta. Sabe? Tipo assim, quase que passando comida por debaixo da porta, né? Você tem o horário do banho de sol e tal. Se vira aí, dá teu jeito. E a gente ali fez um desenho do que seria o projeto. A sua equipe no começo? A minha equipe era eu. Era você só? Foi. Durante de janeiro a abril, 4 meses, completamente sozinho, solitário. E aí, em abril, vem 5 pessoas para minha equipe, e que elas duram menos de 1 ano, porque teve um tsunami no Japão, e a empresa era japonesa, e a ordem do Japão foi cortar cargos em todo o mundo, em todas as empresas, porque eles ficaram com várias empresas destruídas. E das minhas 6 pessoas na equipe, ficaram 2. Caramba. 2 ou 3, eu acho. Ou seja, eu já cheguei sendo cortado. Então, foram anos muito difíceis. Anos absolutamente que eu me orgulho muito pela entrega que eu tive, pela marca consolidada, pelos relacionamentos, pelos projetos. Talvez os projetos mais loucos, mais incríveis e de melhor resultado que eu tive foram exatamente nesse último período. Assim. Você lembra do seu primeiro artista da Sony? Lembro, Banda Resgate. Bandão, né? Lançaram, eles entraram em fevereiro, se eu não me engano, eles assinaram em fevereiro. O primeiro disco deles foi Ainda Não É o Último, que pra mim é o melhor disco da
história deles. Foi produzido nada menos do que o Dudu Borges. Na época, o Dudu Borges ainda não era o grande produtor do sertanejo, estava começando ainda. Lançamos esse projeto, se eu não me engano, no dia 20 de maio. E eu vou lembrar por quê? Porque era o dia do meu aniversário de casamento e foi o dia que lançou o Banda Resgate. Eu tenho um carinho enorme pelo Zé Bruno, por toda a turma do Resgate, a Milton, todo mundo, porque foram os primeiros a acreditar no projeto. Eles foram, de fato, os primeiros. Porque hoje você querer assinar com a gravadora é mole. Lá no início, quando as pessoas falavam assim, mas é uma gravadora secular, e esses caras só que pensam em dinheiro, e não sei o que, e blá, e blá, e blá, e blá, blá, é o mercado gospel sendo vendido para o mercado secular e tal. Eles foram muito corajosos e aceitaram nossa proposta. E depois, logo depois deles, veio o Leonardo Gonçalves e a Damares, aí depois já vieram outros e outros e outros e outros. Legal. Quando você saiu da Line, você lembra até que ano que você ficou na Line? Cara, eu sou péssimo para números. Eu só me lembro que eu comecei em 2010 na Sony, e aí de trás para frente a gente vai... Mas eu acho que é 2001, mais ou menos. Então, é porque eu trabalhei na Line também. A gente trabalhou em duas empresas, só que pelo jeito na Line não foi simultâneo. Eu trabalhei na Line, a Igreja Universal tinha uma agência de notícia chamada Unipress. Unipress, com o Bispo Natal Furuncho nessa tua época, não? Não. Porque lá muda também toda semana, né? Cara, eu não lembro. Não era pastor. O chefe lá, o editor-chefe da agência, não era pastor. Era na Ademar Bebiano, a estrada lá? Não, também não. Não lembro o nome dele. Mas eu trabalhei. Foi uma experiência incrível, Não, a minha cara, olha só, eu vou te falar. A empresa que eu mais amei trabalhar, sem dúvida, a última, mas pelo projeto como um todo, mas em termos assim de paixão, de ver o negócio, o filho feio se tornar lindo, maravilhoso, Line Records. E a Line Records me deu um prisma de trabalho, porque pegamos uma empresa completamente destruída, sem nenhuma credibilidade junto a lojistas, nenhuma credibilidade junto à mídia, nenhuma credibilidade junto à própria Igreja Universal, e a gente conseguiu em poucos anos reverter. E ali eu tive a oportunidade de ter um programa de rádio, eu tinha um programa Line Music, que tocava em mais de 90 emissoras de rádio simultânea. E você como locutor, né? Eu como locutor. Só tinham dois locutores, o Bispo Macedo e o outro Maurício Soares. E eu nem membro da Igreja Universal, eu nunca fui. Né? Eu tenho um carinho enorme pela igreja, cara. Eu acho assim, eu tenho um amor pela Igreja Universal e pela estrutura deles enorme. E acho que eles foram muito loucos também de me deixarem um cara completamente fora do processo deles, estar ali à frente de um programa de rádio em rede nacional. E ali eu fui diretor do programa Gospel Line, foi o programa A Noite é Nossa, que foi uma área de entretenimento também. Cara, eu me lembro que eu escrevi os roteiros. E, Maurício, mas você tinha experiência de televisão? Nenhuma. Mas o programa tinha que ser gravado às quintas-feiras. Né? Entendeu? Então, assim, se vira. Mas qual era o diretor da gravadora? Sim, mas o meu chefe, que era o Bispo Marcelo Silva, uma pessoa que eu tenho um carinho incrível por ele era o cara que fazia esses projetos. Então, assim, ele falou, Maurício, você vai ser o cara que vai escrever e tal. E aí era sempre assim, no sábado, quando o programa ia pro ar, aí tinha uma reclamação, o programa ficou muito carnal. Aí no sábado seguinte, o programa ficou muito espiritual, ou seja, sempre apanhava. A gente nunca conseguia, assim, aquela sintonia fina. Mas foi uma experiência incrível. E ali eu também... comecei a ser uma espécie de um diretor artístico, muito próximo aos artistas, vendo o repertório. A gente fazia um projeto com rádios comunitárias e ali foi uma experiência sensacional. Na época se vendia muito disco e a gente lança um disco da Mara Maravilha, O Deus de Maravilhas, que foi um disco que vendeu 500 mil cópias. A gente lança Jamile, que era uma menina de 9 anos que explodiu. Então era tudo muito macro, era tudo muito grande. E a Igreja Universal é uma potência, né? Então qualquer coisa que você fazia era muito grande. Tinha um grupo jovem que se você fazia... Na quinta-feira eles marcavam de fazer um show pro sábado. E tinha 30 mil pessoas no estádio, lá no estádio, no ginásio, e tudo funcionava perfeitamente. Um poder assim de mobilização incrível. Que legal. Eu perguntei porque quando eu tava na Unipress, eu escrevia a matéria da Line, em sites e tal. Aí eu saí da Unipress nesse relacionamento com a Line e fui para a Igreja da Graça, para a HIT.
E aí foi meu primeiro contato, na verdade, com essa percepção de gravadora e quantidade de artistas. Porque eu sou um cara que eu amo música, mas de consumir. Sim. Só. E aí quando eu cheguei na Hit, eu falei, é diferente da Line, né, mano? Porque a Line, na época que eu saí, tinha a Priscila Alcântara cantando música pra criança. Ai, eu lembre só da minha cabeça que eu tô lembrando agora. Mas não era uma gravadora que quando eu saí tava muito relevante, não. Mas esse assim, Tanto que pouco depois que eu saí, acabou a Line. Eu tenho um pouco dessa característica, assim. A pessoa que me contrata, ela tem que entender o seguinte: em pouco tempo, eu consigo fazer uma grande revolução. Mas o nível, o padrão que a gente coloca, ele é difícil de ser mantido. E aí você pode falar assim, Maurício, tu é marrento pra caramba, tu é arrogante, tu é... Pô, você pode... Depois que você vai acabando a gravação aqui, você pode falar o que você quiser, mas assim... Mas a grande... Depois por trás, né? Caramba, o cara é Maurício marrento. Salto, mas olha só, cara, assim, tanto que existem artistas que seguiram a minha trajetória à medida que eu ia mudando de gravadora. Eu tenho artistas que trabalharam comigo em 3 gravadoras. Uhum. Mas por quê? Porque sabe a entrega que a gente vai dar, entendeu? Então, na minha saída da Line, e aí eu vejo isso com muita tristeza, porque a gente conseguiu fazer um projeto muito lindo, muito rico, era manter ali. Podiam manter o jogo, mas aí é aquela história do político de partido diferente, né? O cara não vai dar sequência na obra do outro, né? Então, infelizmente, a Line, hoje, nem sei como é que tá hoje, mas acho que não existe mais continuidade na gravação. E aí, quando eu cheguei na Igreja da Graça, Maurício, tava... Eu posso estar esquecendo alguém, mas tinha André Valadão, Cris Duran... O maior projeto da história do André Valadão chama-se Projeto Fé. Foi gravado em Vitória, no projeto Jesus Vida Verão, 100% conduzido por nós. Ali teve o Thales, Soraya Moraes, Mariana Valadão, Heloísa Rosa, Disco Praise, Ao Cubo. Tinha uma banda muito boa lá de Belo Horizonte, Jó 43. Cara, eu conheci essa banda lá e fiquei escutando um tempo essa banda. Tinha muito... Cara, de uma hora para outra, a gravadora passou a ser sonho de consumo de boa parte dos artistas, né? Entendi. Não é pouco tempo, não é assim, são 5 anos. Não, em 2 anos ela sai do zero e pum, explode. Entendi. Eu sei que a sua função é diferente de produtor musical, né? Não tem nada a ver. Eu sei. Eu decido, na verdade, quem é o produtor, mas eu não entendo. Eu detesto estúdios, por incrível que pareça. Ele é o caixa, ele é a maleta da grana. Mas você... eu sou um estrategista, cara. Eu sou o cara que direciona. A tua função também inclui você olhar o artista, a música dele e falar assim... Sim. Na verdade, o diretor artístico, ele é artístico e repertório. Ele se relaciona com o artista e ele se relaciona com o conteúdo, tá? No meu caso, eu também tenho a gestão, a parte de gestão administrativa, e eu tenho também a parte do marketing. Então, vamos por aqui, vamos para lá, vamos para cá. Por exemplo, em 2016 eu deixo de produzir discos físicos, quando o mercado sequer imaginava que aquela tsunami chamada digital, streaming, chegaria rapidamente nas praias da música gospel e ia levar tudo de rodo, sabe? Ia levar. Então, em 2016, eu apanhei demais em chegar e falar assim, cara, olha só, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, não vai ter mais disco. E as pessoas falando, não, no gospel, cara, tu tá empolgado, porque você tá trabalhando numa empresa multinacional, você tá achando que você tá no Japão, nos Estados Unidos e tal. E eu tô ouvindo. E as pessoas diziam, você tá querendo antecipar um processo que no gospel tudo demora. Você já nunca ouviu falar isso? Que qualquer mudança cultural no gospel demora? Sim. Só que as pessoas erraram feio, porque o evangélico, ele é usuário de iFood, ele tem banco em conta digital, ele compra passagem no aplicativo, ele pede Uber, ele faz compra de supermercado pelo aplicativo. Então as pessoas achavam o seguinte, o fato do evangélico ser talvez uma classe um pouco menos abastada, que ele vai ser refratário à mudança de tecnologia, quando no Brasil já é claro que o Brasil é extremamente friendly, ele é amigável a novas tecnologias. Então, por exemplo, o Instagram, o Brasil é um dos maiores do mundo. Facebook, maiores do mundo. O Orkut, aquela coisa antiga lá do Orkut, o Brasil foi um dos maiores do mundo, né? Então, tudo no Brasil que é
de tecnologia é muito bem-vindo. E no gospel, em 2016, eu falei, cara, não vou mais produzir. E eu tinha uma cantora, na época, que era só a maior vendedora de discos do Brasil, que era a Damares, que tinha vendido 400, 500, 600 mil cópias. Só que eu falei o seguinte, cara, ou a gente muda uma cultura, ou a gente vai sempre chegar atrasado. Então, em 2016 para 2017, eu parei de fazer CD. Parei de fazer CD. E então essa visão da estratégia, Filipão, ela faz parte do meu trabalho, entendeu? Sim. Não é só a produção musical, não é só mais, é muito mais. Eu acho que hoje eu estou muito mais focado até nessa questão da estratégia, para onde nós vamos, quais são os caminhos que a gente tem que percorrer, e do que efetivamente na música. Na música em si, eu procuro sempre atrapalhar o mínimo possível o artista e o produtor. Apenas um único artista nos meus últimos 12 anos, eu falei assim, eu acho que você não deveria gravar esse repertório. E o artista ouviu, concordou plenamente comigo, começou o repertório do zero, e aquele foi o disco mais vendido dela de todos os tempos, e foi o disco que alavancou a sua carreira. Mas, Maurício, você foi incrível? Não, eu só falei o seguinte, tá ruim. Mas quem vai cantar é você. Quem vai defender essa música na época do disco ainda, era físico, quem vai defender essa música no dia a dia, cantando todo dia, é você. Se você se vê, eu perguntei exatamente isso, a frase que eu perguntei foi, você se vê cantando essas músicas nos próximos 2 anos? Uou. Aí o artista ficou desse tamaninho, sabe, você viu o desenho animado? Ficou desse tamaninho, e ele falou assim, não. Eu falei, então refaz o repertório. Encontra as músicas certas. Encontrou e foi o maior projeto da história desse determinado artista. Maurício, você dá muitos gatilhos. Eu tenho que ficar tentando lembrar. Eu sou péssimo para ser entrevistado, porque eu não deixo vocês falarem. Não, tá aí nada. É porque o conteúdo é muito bom. E aí, tem na várias sua coisas pra resposta, gente... tem várias coisas que eu quero perguntar em cima. Só que eu não posso interromper também, é lógico, né? Você falou primeiro do digital, que você começou em 2016, né? 2016 para 2017 a gente para Sony totalmente, já. Com a Sony já. De 2010 em diante. Você acha que essa demora pro gospel entrar totalmente pro digital tem influência hoje, 2022? Total. Com os números que poderiam ser melhores. Alguns anos atrás, eu nem me lembro mais quando, um jornal secular, o Valor Econômico, me perguntou o porquê que o gospel estava demorando a fazer a transição. E eu coloquei basicamente 2 culpados. Primeiro, as gravadoras do segmento. Eu me lembro de participar de uma festa nacional da música lá em Canela, no Rio Grande do Sul, e ter uma mesa de debate com profissionais do segmento, e eu falando, não vai mais rolar disco. E aí os meus congêneres, você tá maluco? Nós devemos amar e respeitar os lojistas. Estamos colados com os lojistas. E aí eles estavam querendo me transformar como o vilão da história. Sim. Eu falei, ok, tudo bem, não tem problema nenhum, mas isso aí vai chegar. Então, o que acontece? As gravadoras do segmento demoraram a acordar. Você falou da Hit, até bem pouco tempo atrás, ou se bobear ainda hoje, a Graça Music ainda vende CD. Então, o que eu entendi naquela época? É mais ou menos assim, eu não vou curar um drogadicto, uma pessoa usuária de drogas, dando somente menos dose de drogas a ele. Para ele romper, de fato, com o vício, eu entendi, talvez os psicólogos e tal sejam falando, não é assim que funciona, mas eu entendi que ou você corta o suprimento, ou você vai ficar alimentando um vício. E essa foi a minha estratégia. Não tem mais CD. E vocês vão ter que comprar no iTunes. E depois vocês vão ouvir nas plataformas. Mas aí eu quero um disco de colecionador. Coleciona tampinha de Coca-Cola, latinha, chaveiro, o que você quiser. Caneca. Coleciona outras coisas. Não vai colecionar CD. Então, a culpa das gravadoras, sem dúvida nenhuma. Porque a gravadora é a maior formadora de opinião dentro do segmento da música. Automaticamente a gravadora não se atentando, os artistas também não se atentaram. Então os 2 maiores formadores de opinião do mercado da música gospel, que são a gravadora e os artistas, eles ficaram completamente alienados, alheios à mudança. E aí o terceiro
O terceiro personagem desse ambiente, qual é? É o usuário, é o consumidor, que ficou órfão do conteúdo e ao mesmo tempo falou assim, peraí, mas a gravadora não me ensina onde que eu tenho que consumir. O artista também não se posiciona. O artista tá no Instagram, tá na rede social, mas ele mesmo não fala onde que eu vou consumir o disco. Baixou aquela maré de desespero, todo mundo ficou meio desesperado, e aí o que o usuário começou a pensar? Pô, cara, eu vou pro YouTube, eu vou ouvir música no YouTube. Então, assim, Damares está entre os maiores artistas brasileiros em conteúdo de YouTube. Uhum. Só que o YouTube, ele paga bem menos o streaming do que as plataformas de áudio. Então a receita já diminui. Eu não sabia não, eu imaginava que o YouTube pagava mais. De 12 a 17 vezes menos do que o Spotify, Sério, o mano? Deezer, Apple Music e por aí vai. Uhum. Entre 12 e 17. Aí você pergunta assim, pô, mas os artistas falam tanto de YouTube? Né? É falta de conhecimento. É, real. Entendeu? Uhum. E outra coisa, o YouTube, ele não é uma plataforma de consumo de música. Há alguns anos atrás, Sim. 92% de todo o conteúdo no YouTube era musical. Hoje, não tem o número atualizado, mas eu arrisco a dizer 15% deve ser música. Porque hoje tem lá, como pregar um prego sem dar quebrar a parede. Tem lá um vídeo pra isso. Uhum. Como fazer Isso aí. um macarrão com um molho, não sei o quê. Tem lá. Ou seja, uma quantidade enorme de conteúdos passou a concorrer com a música. Então, o evangélico está dentro desse ambiente em que ele está perdido de conteúdos, onde você também há uma questão o próprio impulsionamento de conteúdo evangélico é mais difícil, a publicidade é mais difícil, porque você, como gestor do YouTube, você vai ter publicidade que você vai querer colocar para todo mundo. E aí começa a ter restrição. Então, hoje a gente tem o nosso público dentro de um ambiente onde ele não tem acesso, ou ele não está num ambiente mais amigável para o consumo de música. Você não consegue ouvir offline, você tem dificuldade com playlists e tudo mais e tal. Então, qual é a falha? A falha foi da gravadora, consequentemente dos artistas. Eu peguei artistas vindo de outras gravadoras, porque eu tive que fazer o beabá. Sabe o beabá? Tipo, primário mesmo, ensinando, o que é um streaming, o que é pitching, o que é playlist, como que você tem que falar de música todo dia, e como que você tem que fazer. E aí o artista sai de 200 mil ouvintes mensais para 1.800.000. O artista sai de 100 mil ouvintes mensais para 900 mil. Então, um crescimento vertiginoso. Mas poderia, por exemplo, hoje, qualquer cantor de rap, funk, o cara tem 5, 6 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Só tem um gospel com 2 milhões. É muito pouco. Uma população de 65 milhões de evangélicos no Brasil, o Brasil é a segunda maior nação cristã do planeta. Como que a gente pode não ter nenhum artista no top 200? Ou no top 10 mil, que são as 10 mil músicas que mais geram streamings na semana, contando YouTube e todas as plataformas, o gospel não representa 3%. É assustador isso, né? Não, é completamente assustador. Assustador. É assustador. E aí, ao mesmo tempo, você fala assim, poxa, Maurício, mas no início do nosso papo, você falou que o ano passado, na empresa em que você estava, foi o maior faturamento histórico. Foi. Só que nós faturamos um valor e os caras do secular faturaram 50 vezes mais. Então, a gente hoje tem um gap muito grande para o mercado secular. Muito grande. Muito grande. E há uma necessidade mais do que urgente de se recuperar essa distância para que a gente não se torne um nichozinho underground e tal. Na época do disco, só para... Vocês não me interrompem, mas eu interrompo vocês. Só para dar mais um adendo, na época do disco, a música religiosa era o segundo estilo de maior vendagem no Brasil. Mano, surreal durante isso. Anos e anos e anos. Hoje, não se encontra nem no 10º lugar. Surreal isso. Você falar disso me fez lembrar do pastor Maurício Fragali, que veio aqui e falou que a igreja evangélica e os evangélicos bypassaram o século XX na parte de tecnologia. Então eu fiz um paralelo assim, para coisa da música também aconteceu isso, né?
Que a galera ficou Ficou no limbo, né? No limbo, ficou no metaverso. Como é que a gente vai aí. utilizar isso? Vai utilizar agora as músicas, aquele negócio o todo? pior de tudo é você ouvir de um artista falar assim, cara, o digital é o futuro, né? E ele falando com aquela cara assim, super assim, não, eu tô por dentro das coisas. O digital é o futuro. Né? Eu falei, o futuro, não é o futuro. É hoje, né? Na verdade, passou, a gente já tá vivendo a terceira fase do digital e tem gente que não entrou na primeira. Mas, Maurício, tem uma galera que já é do digital. Que já nasceu pro artístico conhecendo o digital. Você tá falando do artista que nasceu no digital. Exato. Não. Essa galera também tem essa dificuldade? A grande cara... Então, eu tô te falando, não tem nenhum artista jovem do gospel acima de 2 milhões de ouvintes mensais, que é um número ridículo. Que é um número ridículo. Se bem também que qual artista jovem gospel hoje é estouradão? Quer uma outra diferença? No mercado secular, você tem um hit por cada 15 dias. Isso é real. No gospel, você tem um hit por ano. Você pode falar, 2017, qual foi a música? Tal. 2018, qual foi? Tal. 2019, qual foi? Tal. 2020, algo novo. 2021, alívio. E 2022. É muito pouco. É muito pouco. Por quê? Existem 4 ambientes para a música ser um hit. A igreja precisa cantar a música. As plataformas precisam dar streamings para a música. O YouTube precisa ter visibilidade, bastante views. E, por fim, as rádios ou a mídia evangélica como um todo tem que tocar. Esses 4 ambientes, eles são muito lentos. Muito lentos. Então, por que a música demora a chegar na igreja? Porque as igrejas são lentas na troca de repertório. Então, por exemplo, Galileu do Fernandinho continua tocando nas igrejas. Tocando. Aquieta Minha Alma do Ministério Zoe, já tem uns 5 anos que lançou essa música, 6 anos. A pessoa está cantando, ainda está cantando nas igrejas. Então, o tempo de vida útil de uma música hit no gospel, ele é de 10 anos. No secular é de 10 meses. Então, a máquina do hit no secular, ela não para. A nossa é preguiçosa. A cabeça dando uma explodida aqui. Que bom. É o que eu falo com meus mentoriados. Se a cabeça não está explodindo, é porque você não está entendendo nada. Absolutamente nada. A relação dessas partes aí que funciona o modus operandi da música gospel é boa? Tipo assim, a igreja com o artista, com a rádio, essas partes eles conversam? Ou é meio que natural? Cada um vive no seu mundo de Nárnia. Isso. Cada um vive no seu mundo e poucos se conversam e... por exemplo, mídia, boa parte das mídias tem alguma ligação com a igreja, né? Então, qual é o interesse da mídia? Não é que toque-se música, é que pessoas estejam nos cultos. Né? Então, tu pega, por exemplo, São Paulo, tem lá a TV e tal, é ligado à igreja. Qual que é o objetivo da TV? É explodir um artista? Não. É ter pessoas dentro dos cultos. De terça, de quarta, de quinta, de sexta, da vigília, do domingo de manhã, do domingo de tarde, do domingo da noite e tal. Então, vira uma massa de informação para um determinado local e a música tá ali, no meio daquilo ali, fazendo uma espécie de entretenimento ali, um recheio no meio de uma massa muito maior, de um bolo muito maior. Então, assim, a música tem um potencial gigante dentro do gospel. Por isso que eu ainda continuo acreditando e trabalhando nesse segmento. Mas é difícil, hein? É difícil. Tem um lado, eu falando como consumidor, tem um lado positivo que eu consigo achar artistas novos que eu nunca ouvi falar na vida. Sim. Não, o digital tornou muito mais democrático. Exato. Aí, isso eu curto. Hoje eu consumo alguns artistas que, se fosse CD, talvez eu não consumiria. De forma alguma. Você tinha uma limitação. Você tinha, por exemplo, eu na minha sala de trabalho, eu cheguei a ter 4.000 CDs. Caramba. Hoje no meu celular eu tenho 80 milhões de músicas. Eu me lembro de eu ir aos Estados Unidos e comprar uma mala para trazer CDs. Por quê? Cara, o último disco que saiu do artista tal. Eu me lembro que eu ia na Family Store, que era uma livraria muito famosa dos Estados Unidos, evangélica. Eu comprava pela capa. Eu não sabia quem era o artista. O cara era do sul dos Estados Unidos, lá do Tennessee, cantava country music e tal. Mas, cara... tá quanto? Tá em promoção, $4. Eu quero pegar. Porque ali era a maneira que a gente tinha de ouvir sons diferentes. E eu chegava aqui no Brasil, o que eu fazia? Copiava o CD assim e tal.
pirataria gospel e tal. E às vezes eu dava um produtor, cara, ouve isso. Ou então eu pegava o próprio CD e tal, ouve isso, olha que sonoridade, olha que mix diferente, olha que masterização diferente, olha que pegada de maneira, olha de construção da música diferente. Então era tudo muito difícil. Pô, você gastava, cara, $1.000 em discos. Hoje você tem 80 milhões de músicas no teu celular. Cara. Hoje a igreja presbiteriana da Islândia lançou uma música, tu consegue ouvir, cara. Isso é muito surreal. Então, é democrático. Você consegue ouvir um artista que lançou algo que tá lá em Porto Velho. Eu tive tem uma banda chamada EA Sounds, ou EA Sounds. Eles são de Porto Velho. Cara, tu ouve o som dos caras, parece Hillsong, parece uma banda australiana. Os caras são de Porto Velho. Antigamente, essa turma não tinha acesso às gravadoras. Não tinha acesso ao público. Esse final de semana eu escutei um cara que eu acho que ele é de Pernambuco. Se chama João Manô. Ele é do cancioneiro, não, né? Eu não sei, só sei que é João Manô. Fiquei apaixonado, porque eu gosto de uma música... Uma sonoridade mais MPB, assim, que alternativa. Tem a letra, eu gosto da mensagem, eu gosto de uma letra poética, esse cara é assim. Mano, se não fosse o digital, eu não conheceria a música desse cara, né? Sim, então, mano, isso é muito maneiro. Sim. Então, hoje tá muito bom, cara. Hoje tá um momento muito bom pra quem quer... Por exemplo, antigamente, as gravadoras... Era muito custoso você fazer um plano de mídia para lançar um artista. Então eu me lembro de já ter meses em que, cara, botava 200, 300 mil reais em mídia. Investimento. Então, o que era o caminho natural das gravadoras? Cara, vamos investir no que vem de CD? Que era o quê? Pentecostal e louvor congregacional. Então foi uma época que você tinha Diante do Trono, Toca no Altar, você tinha Cassiane, Damares, Mara Lima, Chile Carvalhais, blá, blá, blá. Eram os que vendiam. Então, por exemplo, uma música alternativa, tipo assim, um João Alexandre, um Estênio Márcios, esses caras não tinham espaço, porque as gravadoras também não era má vontade da gravadora, era porque era questão de sobrevivência. Então você só jogava no certo, no que ia vender. Então aí vem o digital, e eu sempre conto essa história. Eu tô numa convenção no exterior em que tudo era música com base eletrônica. Cara, Julio Iglesias com base eletrônica. Falei, cara, tá tudo com base eletrônica. Tal. Aí eu falei, pô, mas no gospel no Brasil não tem ninguém com base eletrônica. Eu vou procurar alguém. Aí chego no Brasil, começo a pesquisar. Ligo pra um, liga pra outro, liga pra um, liga pra outro e tal. E aí o Paulo Ilvo, advogador lá de Recife, fala, Maurício, teve aqui na minha igreja um garoto lá de Goiás. E a molecada gostou demais do som dele. Ele é um DJ e o nome dele é DJ PV. Eu falei, Olha legal, só. pô, vou atrás desse cara. Entro em contato com ele. Falo, cara, olha só, queria te conhecer, queria ouvir tua proposta e tal. E aí o meu gerente de comercial fala assim, Maurício, tu tá maluco? Tu vai trazer um cara de música eletrônica pra vender CD, isso não vende, não tem jeito, a gente tem que investir no pentecostal. Já não basta, eu sempre ouço isso, já não basta você ter trazido o Leonardo Gonçalves com um disco em hebraico. Tu acha que o milagre acontece 2 vezes no mesmo lugar? E aí eu falei, não, mas olha só, eu não tô olhando, eu não tô pensando no disco físico, eu tô pensando já no digital. E a música eletrônica vai bem no digital. Então, assim, o digital, ele permite que uma Priscila Alcântara viesse com uma proposta diferente, os Arrais viesse com uma proposta diferente, um DJ PV, um Quento, uma Deise Jacinto, uma Gabriela Rocha, um Preto no Branco, sabe? Então, o digital, ele tornou a música cristã nacional, em especial, muito mais rica. Muito mais rica. Você tem Projeto Sola, você tem Paulo Nazaré, você tem outros artistas que não estavam ali no mainstream e esses caras começam a ter espaço. E aí, só que eles não entenderam de que a democracia ou a democratização do digital, ele é democrático tanto para você quanto para o Filipão, quanto para mim. E hoje eles não estavam mais concorrendo entre eles. Ah, eu estou concorrendo com todos os artistas de música reformada. Não, queridão, tu não tá concorrendo com o reformado. Você tá concorrendo com a Anitta, com Ludmilla, com Luísa Sonza, e com a Alok, e com todo mundo. Então, esse é o problema do gospel.
O gospel, ele é um segmento muito rico. Cantar bem na música cristã é básico. É básico. Verdade. Então, tipo assim, o cara sabe driblar. Ah, legal, aqui na peneira aqui do Fluminense, do Flamengo, do Vasco, do Botafogo e tal, todo mundo sabe driblar. Mas quem é que vai se destacar? O cara que tem conhecimento. Entendeu? Então, no nosso, usando ainda essa ideia do esporte, nós temos muitos artistas talentosos, muitos jogadores talentosos, dribladores, e faz mó salseiro, mas não sabem a regra do impedimento. O que adianta? O cara o tempo todo, o cara tá entrando em impedimento, o cara lança pro cara que tá impedido. Ou seja, o artista cristão, ele ainda não entendeu qual que é a dinâmica do mercado. E por não entender, e alguns por não entenderem e não terem a sensibilidade de falar, cara, olha só, eu não entendo, me ajuda. O que eles fazem? Não, isso aí é o mercado. Isso aí é o mainstream. Eu fico blasé. E o blasé... não, minha música é a nova musicalidade evangélica, a nova brasilidade evangélica. Meu querido, tu vai querer vender stream, tu vai querer fazer música para ter em streams, no final do ano você vai querer ir com a tua família para Orlando, você vai cantar em eventos de evangélicos. Vai querer comprar um carrinho novo. Você vai cantar... porque uma vez eu conversando com um determinado iludido pensador intelectualoide cristão, ele falou, não, porque eu não faço música, eu não tenho rótulos. Querido, não existe nada sem rótulo, tudo tem rótulo, inclusive o não rótulo. Como não existe o ser apolítico. O ser apolítico, ele está negando a política. Uhum. Mas ele tem ali uma participação. Então, e aí eu perguntei para ele assim, ok, sei que você gosta de Nietzsche, Kant, Hannah Arendt, pô, legal, poxa, você é filósofo e tal, você gosta de filosofia e tal, mas tu canta onde mesmo? Não, eu canto em congresso de jovens da minha convenção, eu canto em igreja. Então eu falei, cara, você tá negando a igreja evangélica, você tá negando o mercado gospel, você tá negando pra ele o segmento gospel, mas o teu dinheiro tá vindo daí, cara. Ô, Fabiano, você é fogo, hein, cara? Brincadeira, hein, Fabiano? Você é horda, você é a altura dessa... Eu, hein? É uma brincadeira que ele... Cara, eu fico constrangido com essa brincadeira de banda. Que a pessoa fica olhando assim, cara, maluco. Aí quem tá assistindo em casa, quem é Fabiano? Deixa eu pesquisar quem é esse artista aqui. Mas é isso. Então, assim, a gente hoje, a gente tá muito distante. Tá muito distante. Me perguntam de vez em quando assim, cara, qual que é a característica dos artistas do gospel? Falta de conhecimento e preguiça. É o resumo. Que irado. Agora, por que cara... Por mais que os fãs tenham feito robozinhos e tal, mas ninguém pode considerar a Anitta como uma pessoa que não tenha foco. Não, esquece, que isso? Eu vou comentar isso aqui. Que porque, isso, mano? Minha esposa fez uma postagem e falou do profissionalismo dela, da coisa. Vários amiguinhos cristãos... Que isso, você está levantando a bandeira da pornografia. Gente... Mulher tira onda. Pelo amor falando de mercado, Deus, de relacionamento e tal, né? Ela esquece. tira onda. Quando ela decidiu que ela ia ser a cantora do mercado latino, ela foi e enfiou a cara e estudou espanhol. Cara. Agora eu vejo cantores brasileiros falando, não, eu tenho um sonho de cantar para as nações. O cara não sabe nem falar inglês. Meu Deus. O cara fala portunhol. Entendeu? Então, tipo assim, cara... A oportunidade tá aí. O mercado gospel é um mercado de oportunidades. Quem quiser estudar e trabalhar da forma correta, cara, eu dou 2-3 anos para assumir. Legal. O problema é que no gospel também tem uma característica. Os artistas querem se aposentar rápido demais. Neguinho com 30 anos já tá aposentado morando em Orlando. Aí não dá, né? É isso aí. Fazer uma pergunta de gente ignorante, que não sabe muito. Eu, como consumidor, quando eu vejo cantor, artista secular, eu fico imaginando a forma que ele ganha dinheiro. Sim. Show pra caramba, espaço lota, tal. Ainda mais partindo do princípio que não se vende mais CD. Aí quando eu olho o artista cristão, eu fico assim, cara, como esse cara ganha dinheiro? Ele não faz show, faz culto, beleza, mas o culto não deve pagar, a igreja não deve pagar. Mas olha, como paga... vou te falar, um artista que ele tem networking, e ele tem uma música, ele não precisa ter um repertório gigante não, tá? Mas se ele tem uma música que estoura, ele não tem problema nos próximos 5 anos. É mesmo, é. Olha tá? só.
Com convite de igreja pra culto, né? Com convite. Entendi. Ele vai ganhar um pouquinho aqui, um pouquinho ali e tal. Só que é o seguinte, na minha época, quando eu me converti, a igreja se reunia quarta e domingo. E ao sábado tinha culto jovem. Hoje tem igreja todo dia. É verdade. No Brasil inteiro. É verdade. Então, teoricamente, você tem espaço para cantar e trabalhar todos os dias. Há uma máxima aí de que o digital paga pouco. O mercado da música no mundo, nos últimos 6, 7 anos, vem crescendo na casa de 2 dígitos. Caramba. O Brasil é um dos mercados que mais cresce. O Brasil está entre... É por causa do dólar, mas assim, teoricamente o Brasil está ali entre os 10, 12 maiores mercados de música do mundo. Uhum. Antigamente, você ganhava R$1,80 na venda de um disco. Uhum. Aí o cara comprava aquele disco e 85 pessoas na família dele ouviam aquele disco 1,5 milhão de vezes. É verdade. E você ganhava uma vez. Centavos. 80 centavos. Hoje, qualquer pessoa que estiver escutando a sua música na Ucrânia, no Afeganistão, na África do Sul ou aqui em Nova Iguaçu, cada vez que o cara ouve a tua música por 30 segundos, cai um dinheirinho na tua conta. Então, a escala mudou. Antigamente você ganhava na assertividade, você ganhava 80 centavos na venda de um disco. Ou então, se você era artista independente, você ganhava R$2, R$3 na venda de um disco. Hoje você ganha 0,0 alguma coisa a cada vez que a música é executada no mundo. Uhum. Então, o mercado brasileiro, por exemplo, o ano passado passou de 1,3 bilhão de faturamento. Recorde histórico de faturamento na indústria da música. Muito mais do que qualquer ano da indústria de físico. Uhum. Então, se você perguntar para qualquer diretor, presidente, gravadora, o que você acha do atual momento, o cara fala assim, nunca ganhamos tanto dinheiro. Agora, ganha dinheiro quem? Quem sabe lidar com o mercado. Saquei. É isso, é exatamente isso. Então, reclama da mudança exatamente aquele cara que não entendeu, que ainda está falando que o mercado é o futuro, o mercado digital é o futuro. Esse é o cara que está reclamando. Porque o cara que já entendeu, já percebeu. E outra coisa, a quantidade de plataformas que está surgindo no mundo e no Brasil, o Brasil é um mercado gigante, cara. Então, todo dia você ganha. Então, todo dia você tem que falar de música. O tempo todo você tem que lançar música. Agora, o cidadão lança uma música a cada 1 ano e meio e ele só fica postando foto de lagosta, de passeios aí dele, de viagens pelo aeroporto e tal. Esse cara não é um influenciador de música. Esse cara é um influenciador qualquer coisa, mas não é de música. Então, quando você não fala sobre o teu negócio, o teu business, você dá margem para que a Anitta... E outra coisa, tá? Talvez seja até polêmico. Antigamente, o evangélico, ele não ia na loja americana e comprava escondidinho. Pegava ali... Gostei. Escondidinho. E ele pegava ali o CDzinho da Anitta e assim, colocava ali no meio ali do Cassiane e tal. CD da Anitta pra dar uma pesquisada. Vou ver teologicamente qual que é do CD dela. Ele não fazia isso. No máximo ele ouvia na rádio, ele via num programa de televisão e tal. Hoje, queridão, tu pode fazer a tua playlist. Ninguém vê, né? A playlist da faxina no sábado de manhã, que você vai tocar do piseiro, do Barões da Pisadinha até o último lançamento da Luísa Sonza. Então, ou seja, o cristão, que antigamente era um reduto, ele era uma reserva de mercado para esses artistas, esquece. Ele tá ouvindo tudo, ele tá ouvindo podcast. Ele tá ouvindo dicas de emagrecimento. Ele tá ouvindo inteligência emocional. Cheio de coach aí. Coach pra caramba aí, Pulso falando um monte de besteira, de boçalidade e tal. Então, assim, hoje... É verdade. Todo mundo tá competindo, né, cara. Todo mundo tá competindo. Ou seja, não faça o teu trabalho, não. Não faça, não, porque aí você vai rebotar a culpa onde? O gospel não é mais a mesma coisa. Não, queridão. O mercado não é mais essa mesma coisa e você precisa trabalhar. Basicamente é isso. Simples assim. Como é o meu jargão. Que legal. Maurício, falar um pouquinho do teu momento atual.
Acho que eu não tô errado se eu falar que você tá recomeçando mais uma vez, né? Você tá no recomeço. Eu sou um homem de ciclos, né? O Raimundos tinha aquela música Mulher de Fases. Eu sou um homem de fases, assim. Cara, a coisa mais gostosa do mundo pra mim é recomeço, assim. Você tá sempre o tempo todo pensando e tal. Eu me lembro que nessa última passagem, quando eu percebi, e eu fui o primeiro departamento na companhia a parar de fazer CD. Eu não vim atrás, assim, o pessoal do sertanejo falou que eles não vão mais fazer CD. Não, foi o gospel. Querendo ou não, dá o braço a torcer e fala assim, cara, de fato o gospel determinou um caminho aqui. Eu fui o primeiro a lançar o Sony Music Live, quando ninguém falava de lives. Eu percebi, falei, peraí, o Bruno Mars tocando numa biblioteca, numa livraria, esse clipe não deve ter custado $5.000. Falei, que legal. Ed Sheeran tocando com uma luz branca, um cenário todo lá. Falei, não deu $3.000 e tal. Eu vou fazer uns projetos de música com baixo custo. Aí eu vou pro Sony Music Live, eu pego uma única locação, gravamos 10 músicas e pau na máquina e vamos embora e tal. Hoje tem mais de 1,3 bilhão de views esse projeto que eu lancei, que depois o secular veio atrás. Então, o gospel foi o primeiro a falar assim, cara, não vamos mais lançar. Pode crer. E o que aconteceu? Eu sempre gosto de usar muito essa figura. O mercado gospel viu a Tsunami chegando lá na frente. Tava lá em Vargem Grande, né? A gente tá aqui na ponta aqui do Jacarepaguá, Barra, né? A Tsunami tava vindo lá. Você já ouviu o barulho. Aí o que o gospel, as gravadoras gospel fazem? Pegam um rodo de pia e falam assim, pode vir, eu tô orando, eu tô indo ao monte... Deus tá comigo e tal. Cara, veio a Tsunami e te arrebentou, te jogou longe. E a gente, ao contrário, olhou a Tsunami e falou, já prepara o barco aí, cara, vamos pegar esse vento aí, vamos embora. E foi o que aconteceu. Então, o recomeço, ele sempre te dá uma pequena insegurança, mas à medida que você vai envelhecendo, eu já tô com 52 anos de idade, eu acredito o seguinte, o Deus que me fez aos 14 anos de idade eu ter uma postura e que cuidou de mim e que veio a cada momento cuidando de mim e da minha trajetória, esse Deus, ele não se cansou de mim. É isso. Esse Deus não deixou de existir. Verdade. Esse Deus, muito bom. Ele vem investindo em mim e eu não sou pirâmide financeira, eu sou algo sólido e assim... Cara, Deus vai continuar cuidando de mim, da minha família e dos meus projetos e tal. Amém. Eu já tive muitas oportunidades de eu sair do mercado da música cristã. Muitas. Você não imagina quanto. Na área política, área esportiva, jornalismo e consultoria e tal. E eu sempre falava para Deus o seguinte, Deus, é para eu sair ou é para eu continuar? E Deus deixava muito claro, continua e continua. Sim, eu acho que eu tenho contribuído de alguma forma para uma melhor disposição do gospel, da música gospel. Eu sei que quando eu vou, por exemplo, para os Estados Unidos, cara, eu sou consultado por artistas de gravadoras lá fora e no mercado latino. Cara, o que você fez no Brasil? Então isso é muito legal, isso é muito, né? Então assim, usando uma palavra bastante comum hoje, eu sei que eu criei um brand, uma marca, né? E agora, nesse momento do recomeço, eu tô lançando um selo meu. Uou! Já tem nome, não? Tá no processo de criação. Cara, tá no processo de criação, mas assim, pouco tempo a gente vai estar divulgando. Legal, eu convidei 2 amigos meus que já são do mercado de muitos anos, que já caminham comigo há mais de 20 anos. E falei, cara, eu vou montar esse selo, eu posso montar sozinho, ou vocês podem surfar comigo e vambora. E os loucos aceitaram, estão vindo, a gente tá vindo. Estou montando uma editora própria também, uma editora que cuida da parte de direitos autorais, inclusive fechei com... Foi muito gostoso esse momento, assim, de eu ser procurado por várias empresas do segmento, assim, sabe? Então, editoras multinacionais, gravadoras multinacionais me convidando para que distribuíssem o selo, para que cuidassem da minha editora. Então eu estou nesse processo de lançar o meu selo próprio, a minha editora própria, e assim, talvez eu tenha até demorado um pouquinho, mas eu sempre tenho uma cumplicidade muito grande nos meus projetos, então achei que eu ainda teria que continuar vinculado e tal.
E agora nessa mudança eu tô montando as minhas coisas, os meus projetos e tal. Cara, eu tive um convite muito inusitado há uns 4 anos atrás, os meus pastores, o pastor Felipe e a Mariana Valadão, da Lagoinha de Niterói, eles foram fazer uma turnê nos Estados Unidos para conhecer igrejas relevantes nos Estados Unidos. Então eles foram na Lakewood, na Gateway, várias igrejas. E aí eles perceberam que lá nas igrejas americanas existia uma figura chamada do pastor sênior ou um pastor gestor, alguma coisa nesse sentido, que é o cara que organiza toda a estrutura da igreja para que o pastor pregador ele se dedique especialmente não a administrar nada, mas que ele se dedique à pregação, a cuidar de pessoas e a ministrar sobre pessoas. E aí há 4 anos atrás o Felipe quase que sai do aeroporto do Galeão e pega o carro e vai lá na minha casa. Por força de linguagem, mas sim, ele voltou tão impactado de lá que a primeira pessoa que ele veio conversar foi comigo. E ele falou assim, Maurício, cara, tem que ser você, você tem que ser o gestor da Lagoinha, a gente está crescendo e tal, e eu preciso de você comigo. E na época eu falei, pastor, cara, eu tô ainda no meio do meu projeto, eu não tenho condições, conta comigo, mas se um dia eu sair desse projeto, eu vou dedicar o meu tempo a isso, né? A fazer esse tipo de trabalho. E aí, no dia seguinte que eu me liberei, né, do meu último emprego, eu fui na casa dele, depois de uma belíssima pelada, um belíssimo futebol que eu joguei no sábado de manhã. E eu cheguei todo suado na casa dele com camisa de futebol, aquela coisa, eu tinha, me divertido muito. Chego na casa dele e falei, cara, aconteceu isso, cara. Ele pulou, e o Felipe é um cara grandão, ele pulou em cima de mim e falou, e tal, e puxa, você lembra o que você falou comigo? Que você ia ser o gestor da Lagoinha? Eu falei, é mesmo, né? Eu falei, então tá. E aí hoje eu sou o gestor de todas as... Olha que maneiro! Eu sou o gestor de todas as Lagoinhas no Rio de Janeiro, no estado do Rio. Hoje nós temos 7 igrejas, a gente tem um projeto de mais alguns anos, a gente ter 20 igrejas aqui. É uma igreja absolutamente relevante, ela tem 8 anos apenas, só tem 8 anos. Só na sede a gente tem 9 mil membros. Na sede em Niterói. Construindo já uma nova sede, né? Vamos acabar de pagar um terreno milionário agora, em agosto. A igreja é uma igreja muito ativa. Cara, legal, eu nas primeiras dias de Lagoinha como gestor, eu fiquei assim, assustado com... Isso aqui é uma igreja ou é uma empresa de eventos? Porque é um evento atrás do outro. Os cultos não são cultos simples, são experiências e tal. E a gente está aí, tentando organizar, trazer um pouquinho de uma experiência corporativa. Então, nesse momento, eu tenho um selo em desenvolvimento, eu tenho uma editora, que já estou alinhado com uma editora multinacional. O selo eu estou com uma agregadora multinacional. Eu tenho esse trabalho de gestão da Lagoinha Rio. E tem os meus cursos, né, que é hoje o que mais me dá, assim, não é que me dá prazer, mas eu tenho ficado, assim, completamente, assim, apaixonado pelo trabalho que é de dividir conhecimento. Isso é importante demais. Eu não tive mentores na minha trajetória profissional, tudo meu foi na erros e acertos, graças a Deus, Deus é tão bom, e por isso que eu sempre confio nele e acho que ele não vai... simplesmente me deixar pelo caminho, legal. Porque eu tive muito mais acertos do que erros ao longo da minha vida profissional. Nesse momento, assim, eu tô com... Cara, a primeira turma da mentoria foi quase um desastre, assim. Eu tive uma expectativa de ter 100 alunos na mentoria, e os amigos falavam, cara, lança a mentoria, que você vai arrebentar, aquele negócio, aquela torcida toda. Eu falei, ok, tudo bem, vou lançar daqui a um mês. Eu fiz tudo errado. Eu fiz tudo errado. Eu achei o seguinte, não, na hora que eu falar que eu vou lançar a mentoria, vem todo mundo, bem geral. Ninguém vai fazer fila na porta, vão fechar estradas e vão falar, não, eu quero entrar na turma e tal. E não foi nada disso, foi um fiasco. Mas eu tive uma aluna do Japão e tive ali acho que 11 alunos na primeira turma. E foi uma experiência incrível. A palavra comum é você falar assim, foi um divisor de águas. Cara, foi incrível. Foi incrível. E aí, na primeira turma, eu aprendi tudo que eu errei.
Olha só. Porque um grande professor são os seus erros. Com certeza, é um grande com professor. Agora, você não pode achar que ele vai ser um professor do jardim de infância da universidade. Exatamente. Entendeu? Uma hora você tem que falar assim, não, tá bom, ok, erro, vai, eu não quero, agora eu quero aprender com os acertos, né? E aí, na segunda turma, eu fiz tudo certinho. Eu deixei 3 meses de antecedência. Muito bom. E tal. Não fiz nenhum impulsionamento, o que é uma coisa que é uma antítese, é o que eu falo. Eu sou um cara que falo que o orgânico é só salada. Eu brinco muito sobre isso, que você tem que fazer impulsionamento e Exatamente. tal. Mas eu quis fazer testes. E aí a minha meta, Filipão, era de 20 alunos e eu fechei em 40. Olha só. Com gente da Europa, gente dos Estados Unidos e tal. Aí a tua mentoria tem a ver com artístico, né? É uma mentoria que eu explico o seguinte, eu vou do números do mercado, a planejamento de marketing, a estratégia, a detalhamento de planos e de plataforma. Legal. E eu falo sobre vida cristã, eu falo sobre os pilares da música cristã para você se tornar um hit, eu falo sobre repertório. E ao longo das minhas aulas eu chamo também profissionais. Então, por exemplo, Johnny S., para mim um dos maiores produtores da música cristã, ele vem para falar sobre repertório, sobre detalhes de produção. Eu chamo o Jander Pires, que para mim é um cara expert de marketing digital, para falar e tal. E aí eu vou chamando os amigos e os amigos vêm participar e aí a mentoria é incrível. Na terceira turma, a minha meta era o quê? 40 alunos. E nesse momento eu tenho 82. Né? Uma turma de 82, ou seja, eu tô igual a Dilma, né? Eu boto a meta, dobra a meta e vai dobrando, exatamente. Tal. E nesse momento, eu acabei de lançar uma turma inversa, né? Que geralmente o pessoal desses cursos fala, não, é o funil, né? Você começa falando com o maior número de pessoas, depois você vai afinando. Eu fui, mais uma vez, a antítese disso. Eu comecei no conta-gotas e agora eu quero falar com um balde, eu quero falar com mais gente. Então, eu lancei agora a Imersão, um projeto chamado Imersão Artística, que eu vou passar um dia inteiro, das 10 da manhã às 7 da noite, falando sobre tudo o que eu falo na mentoria. Claro que é evidente, um pouco mais en passant, um pouco mais rápido, mas eu vou dar um overview ali, um retrato do que é o mercado gospel. E aí o artista que entender assim, eu preciso disso. É isso aí. Então eu vou para a mentoria. Então, eu em 24 horas eu já tive uma procura incrível de gente para imersão. Então hoje eu estou muito focado nisso. Nesse ano eu gravo o meu curso para colocar em plataformas, para as pessoas muito acessarem. Legal. Muito legal. Tem uma possibilidade no futuro também, se Deus permitir que o dia tenha 26 ou 27 horas, a gente vai ter também um podcast. Aí, ó. E é isso, assim, na verdade, cara, eu tô assim, você falou de recomeço, eu tô amando esse recomeço. Uma das coisas que eu tô amando é pela leveza. E durante o carnaval, primeira vez que eu tô cantando isso, eu acho que eu nunca falei em nenhum podcast. Olha nem só. Nada. Bota aí exclusivo. Bota aí, corte no YouTube. Corte do Milord. Eu no carnaval, eu tive a oportunidade de ir para Nova Friburgo, participar de dar uma palestra para um grupo de músicos da Church, que é do pastor Isaac e da Isa, queridos amigos, e ele me fez um convite muito, muito doido, assim. Ele falou, cara, eu vou usar aqui, eu queria te convidar no meio do carnaval, você vir para Nova Friburgo e você dar uma palestra, uma palavra para os músicos. E na época eu estava pensando em passar pro Uruguai, passear com a minha esposa e curtir e tal, e Deus falou claramente para mim, assim, não, atende esse convite. E eu passei o carnaval inteiro lá em Friburgo, sendo ministrado por eles. E foi exatamente ato contínuo. Eu me desligo da empresa na sexta, no sábado eu estou em Friburgo, na conferência lá da igreja Church. E lá, 2 pessoas em momentos distintos chegam para mim no meio do culto, na hora do mover do Espírito, com aquela presença do Espírito e tal. Chega uma pessoa e fala assim, ó, Deus está tirando um pano velho das suas costas. A pessoa falou, sem me conhecer. Deus está tirando um pano velho das suas costas e está te colocando um manto de autoridade. Ok. Passam-se 2, 3 minutos. Vem outra pessoa do outro lado e fala assim, irmão, Deus está tirando trapos das suas costas e está te dando manto de autoridade e leveza.
Aí poxa, não pode ser invenção, isso é Deus falando. Ou então as duas pessoas combinaram? Não combinaram, foi Deus que falou. E nesse momento de recomeço, o que mais eu tenho sentido é leveza. Que coisa leveza. Quando você está no mundo corporativo, você toda semana você tem que matar, não um leão, você tem que matar uma manada. Toda semana você tem que se preocupar sempre em ser o líder de market share, e você ser o maior, e você ser o gigante, e você ser... Parece até pregador pentecostal, né? E ser não sei o quê, não sei o quê, receba e tal. Cara, e nesse momento, cara, eu tenho visto o reconhecimento das pessoas ao meu trabalho, eu tenho recebido carinho incrível por onde eu vou, eu tenho recebido muitos convites para falar. Semana passada eu estava no encontro de artistas da gravadora Novo Tempo, Adventista, onde eu dei uma palestra e, cara, fui tão bem recepcionado lá, fui tão bem recebido, com tanto carinho, foi tão especial para mim. E essa leveza de pegar o carro, cara, vou lá, faço isso, vou lá e tal, venho aqui, recebo e tal. Estou num novo ambiente, o ambiente de gestão de igreja, que é uma coisa que eu nunca imaginei que eu poderia estar envolvido, e as coisas já estão mudando e já acontecendo, então tem sido... Você acredita que isso está perceptível? Eu tô te falando por mim. Quando você chegou aqui, eu percebi isso em você. Que bom, de verdade. Que bom, de verdade. Que bom. E eu vou te falar uma outra coisa também. Quando você chegou aqui para gravar com o Rodrigo do Super Gospel, tu já falou com o maior tesão da sua mentoria. Sim. Só que você ainda estava trabalhando na empresa que você estava. E você falando da mentoria de novo aqui, teu olho brilha, mano. Você não tá se vendo. Mas teu olho brilha quando tu fala da mentoria. Porque, cara, você sabe diferente. O que é mais incrível? Sua postura corporal é diferente. Sabe o que é mais incrível na mentoria? Não é você acabar uma aula, e olha só que louco. A proposta da mentoria era mais ou menos 10 aulas de 1 hora cada. Na terceira turma, a menor aula durou 3 horas e 40, a maior durou 4 horas e 20. Caramba. 4 horas e 20, em que as pessoas acabam a aula e aí a gente vai pro WhatsApp para comentar a aula e a gente ainda fica mais 1 hora. Eu me lembro do Andrew Lawrence, que é um cara que mora lá na Holanda, ele mora em Amsterdã e ele foi o meu aluno da terceira turma. E o dia já estava raiando na Holanda, nos Países Baixos, e o cara estava assistindo a aula, amarradão. Então isso não tem preço. Quando você recebe dos artistas que participam da mentoria, seja grande, pequeno e tal, você fala, cara, mudou minha vida. Cara, eu não tive... Hoje eu saí de 10 mil ouvintes mensais, eu estou em 150 mil ouvintes mensais. Então esse feedback, para mim, cara, é melhor do que qualquer coisa. Verdade. Porque nitidamente eu tô tendo a sensação de que o que eu estou fazendo de alguma forma tá mudando. As pessoas confundem muito profissionalismo com espiritualidade. Cara, por eu ser muito espiritual, eu quero ser mais ainda profissional. Excelência. Porque quanto mais profissional eu for, mais a minha entrega vai ser, cara, perfeita. Exatamente. Então, durante muito tempo, as pessoas olhavam, Maurício é muito profissional. E eu falando assim, uau, que legal. E as pessoas dos santarrões falando, não, Maurício é muito business. Cara, que bom que eu sou business. Porque eu sendo business, eu tô pagando os impostos. É isso aí. Eu sendo business, eu tô pagando os royalties. Eu sendo business, eu tô fazendo com que aquele artista que ganhava X ganhe 4X. Tem um caso de artistas meus que moravam em casa geminada, em bairro proletário, em Curitiba, hoje tá numa mansão de alguns milhões de reais, e aquilo ali o que é? É fruto do meu trabalho também. É isso aí. Então, assim, a mentoria para mim e todos esses cursos e imersão, cara, eu amo. Eu fico, cara, até 3 horas da manhã pensando no que eu vou falar. E aí acabou que nenhuma mentoria ela se extinguiu no plano previsto. Então, inicialmente eram 10 aulas, a última foram 15 ou 16. Essa tem previsão de 16, eu acho que vai até 18. E todos os que participam da mentoria continuam comigo no grupo de WhatsApp. A gente se fala todos os dias. E tem remanescente, né? Que refaz. Desde a primeira... então, tem gente que faz? Refaz. Tem uns birutas que pagam a mentoria
E aí o cara falta mais do que vem, e aí fica constrangido e fala assim, volta. Pra mim tudo bem, o importante é que ele pague, manda o Pix. Mas assim, o que eu percebo na mentoria? Se formou uma confraria. É isso aí. E ali um ajudando o outro. Então a menina de Portugal tá precisando de repertório. Puxa, Maurício, me ajuda no repertório. Eu vou lá e indico pra ela produção e tal. Então a mentoria, o que é diferente de curso, que é diferente de coach. O coach vê um número, ele vê uma plateia. Isso aí. Lançou um curso na plataforma, o cara botou não sei quantos mil vendas de curso e tal. Eu não tô nem aí pra número, eu quero saber o seguinte, mudou a vida? Tá com uma nova mentalidade, tá com uma nova postura, é isso que eu quero. Então, a mentoria, eu continuo com gente da primeira turma, cara. Aí. Nós já estamos indo pra quarta. Esse ano a gente vai ter a quarta turma. E aí que eu vou pegar os 80 dessa terceira turma e vou colocar junto com a turma da primeira e segunda. E aí vai ser aquele grupo de WhatsApp da família mesmo, ali, ninguém mandando bom dia, boa tarde, boa noite, e tal. Figurinha. Só que a gente, só que a gente tá ali, pessoas mudando de vida, né? Então, esse novo brilho aí, cara, ele deve-se, cara, a um recomeço muito gostoso, assim, sabe? E eu tenho uma frase também que eu já ouvi, não é minha, que a vida profissional é dividida em 3 fases. Os seus 10 primeiros anos, você trabalha igual um condenado e ganha mal. Os seus segundos 10 anos, você trabalha bastante e começa a ganhar melhor. E a terceira, você se diverte. Eu tô nessa fase. A gente tá na segunda, A segunda a gente tá. Mas o dinheiro tem que entrar mais um pouquinho. Só entrar um pouquinho mais. Entra um pouquinho mais de grana aí, né? Ia ser melhor se entrasse um pouquinho mais de grana. Muito bom. Maurício, queria agradecer a sua presença. De verdade, assim, a gente às vezes cria expectativa com alguns convidados e essa expectativa é suprida. Outras vezes a expectativa fica um pouco abaixo. É isso aí. E outras, a expectativa vai acima do que a gente criou. Então, cara, eu tô felizão de ter você aqui. Desculpa, então, ter ficado abaixo. Se quiser, a gente grava de novo, né? De jeito nenhum. Fiquei muito amarradão. Tô muito feliz que você tá aqui. Espero que você tenha curtido também, se divertido. Bastante. Cara, eu toda oportunidade que eu tiver pra de alguma forma dividir a minha experiência, servir como referência e incentivar pessoas, cara, eu tô aqui, à disposição. Tivemos um pouquinho de dificuldade de ajustar agendas e tal. Normal, mas assim, toda oportunidade que eu tenho. A semana passada eu peguei o carro e fui até, cara, Jacareí. Peguei a estrada sozinho e fui até lá. Pra quê? Pra dar uma palestra de 1 hora pra artistas adventistas. Saí de lá amarradaço. Então, o que eu puder, de alguma forma, contribuir, aproveitar a tua audiência, então, né? Mais uma vez, né? O meu Instagram, Maurício Soares OBC, que era o meu nome do antigo Observatório Cristão, que era o meu blog. Cara, 15 anos atrás eu lancei um blog que tinha 70 mil leitores únicos por mês. Caraca. Eu brincava que eram 66 leitores e tal, na época. E aí o OBC veio disso, de Observatório Cristão. Então me siga lá no Instagram, Maurício Soares OBC. Lancei agora a turma de mentoria, de imersão, que na verdade vai acontecer no dia 11 de junho. Vai começar às 10 da manhã, vamos até 12:30, paradinha para almoço. 14 horas a gente volta, vamos até 5:30. De 5:30 a gente dá 15 minutos de parada e vamos com um TED, um bate-papo das 5h45 até as 19 horas, é o que está no script, não sei se vai ser a verdade, a gente sempre alonga mais, onde eu vou convidar amigos para conversarem sobre a música cristã e vamos também responder a perguntas e questionamentos de quem estiver lá assistindo a imersão. Público, vagas limitadas. Em 24 horas a gente já teve uma procura absurda e muita gente confirmando. Se você quiser informações, o e-mail é mentoriaag@gmail.com. Creio que mais 30 dias a gente vai conseguir preencher todas as vagas. E é isso, a gente está aqui à disposição e eu Muito espero... Obrigado, meu irmão. Eu espero que a gente tenha, de alguma forma, contribuído para quem está em casa assistindo, para entender de que a música cristã pode muito mais. A nossa mensagem ela precisa alcançar muito mais pessoas. A gente não pode ser desleixado com a mensagem nossa. Se a gente hoje tem uma sociedade suja, podre, perdida,
talvez seja porque a nossa mensagem não esteja chegando aonde tem que chegar. E a gente está se contentando em falar para quem já conhece. Então, o cantor de música cristã especial, ele tem uma seara enorme. Deus está perguntando o seguinte: quem é que vem? Né? Então, é isso. Esse é o meu papo, esse é meu recado. Cara, tem muito lugar para a gente levar a mensagem de Deus e o tempo está passando. Vambora, vamos acelerar. Irado. E ó, só um recado importante: essas informações de e-mail, de Instagram, a gente vai colocar na descrição do vídeo, só você dar uma olhada lá, que as informações estarão lá. Beleza? Muito obrigado. Pô, foi sensacional. Valeu, gostei muito. Doido. Muito obrigado a gente. Galera, obrigado pela companhia. É isso aí. Tamo junto. Não esqueça de se inscrever no canal. Deus abençoe vocês. Tamo junto, valeu.